vocês um pouquinho sobre o histórico. Deixa eu tirar aqui. Sobre o histórico, como é que começou o estudo de espectrometria de massas, quem foi que desenvolveu, as técnicas iniciais e onde nós estamos hoje. E eu vou explorar um pouquinho das técnicas que a gente tem disponível lá na UFAL, certo? A gente vai focar principalmente na parte de mecanismo e de determinação estrutural em um tipo de espectrometria de massas, que é aquela que faz ionização eletrônica, certo? Só que eu vou mostrar para vocês outros tipos de espectrometria que existem, e se vocês um dia forem trabalhar em outro lugar, ou enfim, forem fazer pesquisa com determinadas estruturas, por exemplo, estudo de proteínas, sei lá. Então, vocês podem usar um tipo diferente dessa que eu vou mostrar, que eu vou aprofundar um pouco mais aqui. Mas aí, deixa eu colocar aqui. Ô, professor, uma dúvida. Por favor. Porque eu já vi um pouco de massas, né? Certo. Aí eu lembro que quando eu estava tentando aprender, o professor que estava tentando, que ele ensinou, ele falou assim, que a melhor forma de aprender massas é você pegar tipo, um programa, por exemplo, ChemDraw, e ficar ramificando a molécula. É realmente necessário assim, ou é como FTIR que você tem bandas mais específicas para poder identificar? Não, o ChemDraw ajuda porque ele facilita você calcular. Você não precisa fazer no papel ou de cabeça cada fragmentação. Ele vai lhe dar a massa. Isso ajuda. Em contrapartida, ele pode atrapalhar um pouco porque ele não vai lhe mostrar. Se você ficar limitado a ele não vai lhe mostrar rearranjo nenhum, certo? Ele vai mostrar unicamente quebras de ligações. O que aumentar o tamanho da cadeia vai fazer é mostrar para você como a massa de uma cadeia carbônica cresce. Eu não vejo muito sentido nessa metodologia assim não, certo? A gente vai usar o ChemDraw para desenhar as estruturas e para ajudar com o cálculo de massa, mas o importante é você entender os mecanismos pelos quais as fragmentações acontecem. Por exemplo, um anel aromático. Você usa os seus conhecimentos de química orgânica como a gente usou para infravermelho. Então, um anel aromático, a gente sabe que é uma estrutura muito estável, certo? Então, quando eu observo um espectro de massas de um composto aromático, eu vou ver pouca fragmentação. Por quê? Isso, com o tempo, vocês vão ver que isso faz sentido. Como ele é estável, ele é difícil de quebrar. Se ele é difícil de quebrar, eu vejo mais dele inteiro do que dele fragmentado. Se eu tenho um álcool primário, por exemplo, um álcool primário, a ligação polarizada CO é muito fácil de quebrar. E por isso eu vejo bastante fragmentação. Entende? A gente vai usando os conhecimentos de orgânica para para entender como é que a espectrometria funciona. Beleza? A gente vai discutindo, eu acho que vai dar para vocês entenderem bem. E vão perguntando, qualquer dúvida vão perguntando. Deixa eu projetar aqui. Certo. Então a gente vai começar a estudar espectrometria de massas, e aí eu vou falar isso aqui para vocês. Isso aqui é um mini curso que eu dei no PLE ano passado, e como as aulas gravadas, eu coloquei lá no YouTube também, se vocês quiserem dar uma olhada, mas é mais ou menos o que eu vou falar aqui para vocês, certo? Só que lá eu acho que talvez eu tenha focado um pouquinho mais no histórico. Mas aí tem esses tópicos aqui, só que na disciplina a gente vai ver mais de mecanismos realmente, porque a intenção é trabalhar a caracterização dos compostos, beleza? Então a gente vai entender as três partes do equipamento e quais são os três fundamentos básicos da espectrometria de massas. Então eu preciso, primeiro, toda espectrometria de massas trabalha com íons, certo? Tem formas diferentes de obter esses íons, mas para que um composto seja analisado por massas, ele precisa estar no estado ionizado, certo? Então a gente vai estudar diferentes fontes de ionização. Vai focar em uma, mas eu vou mostrar para vocês diferentes fontes de ionização.
A segunda parte do equipamento são os analisadores de massas. Eles vão separar os fragmentos e os íons formados a depender de suas razões massa-carga. Eu vou mostrar para vocês o que é isso também. E aí a gente vai observar que, a depender do tipo de fonte de ionização e do tipo de analisador de massa, eu vou ter modos de fragmentações diferentes. E é isso que permite que eu tenha informações estruturais. Então a gente vai estudar isso e vai estudar ionização eletrônica, vai focar em um tipo de ionização, chamada ionização eletrônica, e vai trabalhar os mecanismos de fragmentação e a identificação a partir dessa ionização eletrônica, certo? As outras eu vou mostrar, mas a gente vai focar em ionização eletrônica. Isso aqui é de um trabalho recente que mostra as áreas da metabolômica que usam diferentes tipos de espectrometria de massas. Então, o estudo de metabolismo secundário, a depender do tipo de amostra e do tipo de pergunta científica que eu faço, eu vou escolher a minha técnica de análise, certo? Então, eu tenho técnicas que são baseadas em separação prévia e depois análise por massas, e técnicas que são diretas, onde eu não faço uma separação, eu não tenho uma técnica de separação agrupada à espectrometria de massa. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho várias. Tenho cromatografia gasosa, líquida, eletroforese capilar, mobilidade iônica. Eu tenho várias técnicas de separação que podem ser acopladas à espectrometria de massa. E eu tenho algumas técnicas de ionização que são feitas diretas. Então, às vezes, eu tenho uma amostra que é uma mistura, pode ser composto isolado. Eu consigo fazer essa análise direta sem separação. Essa análise sem separação é um pouquinho mais complicada e a interpretação é mais complicada, mas, a depender do tipo de amostra, você vai escolher qual é a análise que você vai fazer. A gente vai trabalhar bastante com o GCMS, que é a que usa ionização eletrônica, certo? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho, não vou focar muito no GC, mas eu vou falar um pouquinho como é que funciona, e aí a gente vai realmente tentar entender como é que funciona a espectrometria com ionização eletrônica. Certo, então, o que é a espectrometria de massas? Aqui a gente tem um espectro, aqui embaixo, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para interpretar esses sinais, esses riscos que aparecem no espectro de massas, certo? Esse espectro aqui embaixo, ele é um espectro que relaciona a quantidade de íons que atingem o detector em função da massa. Isso aqui embaixo é massa, ou razão massa-carga, na verdade, certo? Então, vocês veem aqui, por exemplo, esse 67, ele é mais intenso que os outros, porque mais íons com razão massa-carga 67 atingiram o detector. E isso também é importante quando a gente faz a identificação estrutural. Quanto mais estável é um íon, quanto mais fácil dele ser formado, maior vai ser o valor dele aqui no espectro, certo? Bom, então, a gente vai entender como é que funciona o equipamento. Tipos diferentes de equipamentos, certo? Então, eu tenho, primeiro, a amostra ionizada e fragmentada. Essa amostra fragmentada, os íons formados, eles vão ser acelerados, vão ser repelidos em direção ao analisador de massas, e no final eu vou ter o detector que vai me mostrar quais são os sinais que aparecem ali com razões massa-carga específicas. Beleza? Dúvidas até aqui? Está só no comecinho, ainda nem deu tempo, né? Bom, então a gente vai entender como é que funcionam essas três partes do espectrômetro de massa, do equipamento. Eu tenho a fonte de ionização, o analisador de massas, que é o coração do espectrômetro, e tem o detector, certo? Então, vamos começar aqui mostrando também, né? Eu tenho os componentes. Eu tenho a entrada da amostra. Essa amostra é ionizada, ela passa pelo analisador de massas e depois é detectada. No final, eu vou gerar um arquivo com os dados que vão conter o meu espectro. Se eu tiver um sistema de cromatografia acoplada, vai ter um cromatograma associado a um espectro de massas. Cada ponto do cromatograma vai ter um espectro de massa. Se eu não tiver técnica de separação, como o MALDI, por exemplo, eu vou ter só o espectro de massas.
Certo? Então, essas aqui são as 3 partes básicas do equipamento. Eu tenho uma região onde os íons são formados e onde a fragmentação acontece. Eu tenho um ou mais analisadores de massas e eu tenho um detector no final, certo? Vamos começar vendo o detector porque ele é uma parte extremamente importante, mas é a parte mais simples para a nossa análise aqui, certo? Então, os íons, deixa eu tirar o som aqui, os íons, depois de formados e depois de passar pelo analisador de massas, eles vão atingir o detector, certo? É o final do equipamento. Quando eles atingem o detector enxerga que um íon com uma razão X, com uma razão massa-carga X, atingiu. E aí ele vai acumulando. Opa, faltou um pedaço aqui. Então, deixa eu mostrar aqui. Então eu tenho íons com, por exemplo, se eu tiver íon com a razão massa-carga 25, ele vai atingir o detector. Quanto mais íons atingirem o detector, maior vai ser o sinal daquele determinado íon. Por isso que ele vai crescendo. Eles vão crescendo a depender da quantidade de íons que atinge o detector, eu vou ter sinais mais intensos ou menos intensos, certo? E é esse detector que vai traduzir a minha molécula ionizada num espectro de massas que eu posso analisar, certo? Ela é o final da análise e é aquela que a gente não faz tanta interpretação de como é que acontece a ionização, a detecção, certo? A gente vai focar em fontes de ionização e analisadores de massas, certo? Porque as fontes de ionização vão determinar não só como o íon ioniza, aliás, como a molécula neutra ioniza, mas também se ela fragmenta na fonte ou se ela vai ser fragmentada depois, qual é o mecanismo de fragmentação também depende da fonte de ionização. Então a gente vai olhar com um pouquinho mais de detalhes. Certo? Dúvidas? Não? Vamos lá. Bom, então eu tenho, como vocês podem ver aqui, eu tenho vários tipos diferentes de fontes de ionização. Essa fonte de íon, de forma geral, ela vai receber a amostra, pode ser por via direta, por injeção direta, ou uma amostra que vem de uma coluna cromatográfica, por exemplo, e ela vai, de alguma forma, ionizar aquela amostra que chegou neutra, certo? Essa ionização ela pode acontecer, por exemplo, com bombardeamento de átomos, bombardeamento de elétrons, ela pode acontecer por reação química, ela pode acontecer por incidência de laser, enfim, eu tenho várias possibilidades diferentes. Se vocês tiverem interesse em descobrir as outras, eu posso passar depois a bibliografia, tem uns livros bem interessantes, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais essas 4 que estão destacadas, certo? A ionização eletrônica, que é o carro-chefe da disciplina, mas a gente vai ver um pouquinho também sobre ionização química, MALDI, que é a ionização a laser, né? Ionização por dissorção a laser assistida por matriz, e a ionização por eletrospray, certo? Essas duas aqui de cima, elas são usadas principalmente associadas à cromatografia gasosa. O MALDI, ele é usado isoladamente e o eletrospray é usado principalmente associado à cromatografia líquida. Então, a depender do tipo de amostra, você vai, e das suas condições, claro, no laboratório, você vai escolher o tipo de fonte de ionização. E a gente vai focar em ionização eletrônica quando for estudar os mecanismos. Bom, como é que funciona a ionização eletrônica? Vamos começar por ela. Eu tenho a molécula neutra chegando na fonte. Essas moléculas elas sofrem a ação de um feixe de elétrons de alta intensidade, de alta energia. Esse feixe de elétrons ele faz com que um elétron da molécula seja expelido. A molécula absorve grande quantidade de energia e para dissipar essa energia, a primeira coisa que ela faz é perder um elétron, se ionizando, se tornando um cátion radical. E essa ionização ela depende da energia associada ao próprio elétron. Então, quando eu tenho o comprimento de onda da energia chegando próximo da ligação, essa onda é perturbada, a complexidade dela aumenta, e quando eu tenho energia suficiente, um elétron é expelido, um elétron é jogado para fora da molécula.
Eu quero que vocês prestem atenção nesse slide aqui. Eu quero chamar a atenção para isso. Antigamente, era comum falar, inclusive o nome era diferente, em vez de ionização eletrônica, se chamava de impacto eletrônico, porque se dizia que o choque do feixe de elétrons com a molécula faria com que um elétron fosse arrancado. Então, se achava que seria realmente um impacto, por isso chamava de impacto eletrônico. Só que, se vocês observarem, um elétron, em comparação à molécula como um todo, é infinitamente pequeno, certo? Então, para que um elétron se chocasse com outro elétron de uma molécula, a probabilidade disso acontecer é baixíssima, certo? Então, hoje a gente entende que não é o choque de um elétron com outro elétron que faz expulsar esse segundo. O que acontece eu tenho um feixe de elétrons de alta energia, essa energia ela acumula, é uma energia que perturba o comprimento de onda da própria ligação. À medida que essa energia cresce, uma das formas para dissipá-la é a saída de um elétron, certo? A gente vai ver que ela não é a única, ela é a primeira. Mas eu quero que fique claro para vocês, não é o impacto, não é um elétron que bate, tromba no outro e joga ele fora. É o acúmulo de energia, certo? Como eu perco um elétron, eu formo um radical, por isso que tem esse pontinho aqui, que, como é deficiente em um elétron, também é um cátion. Então, a primeira coisa que acontece na ionização eletrônica é a formação do íon molecular, que é um cátion radical, certo? Tem carga positiva e um radical. Isso é muito importante porque o mecanismo de fragmentação vai depender dessa formação. Opa, certo. Esse íon, esse cátion radical e os íons depois que são fragmentados, eles têm uma energia cinética associada, eles são acelerados, eu vou mostrar como, e eles têm, se eles são íons e têm uma velocidade associada, eles vão ter massa, velocidade, carga, e eles sofrem a ação de uma diferença de potencial dentro do equipamento. Essa diferença de potencial ela é dada tanto pelo campo magnético, o campo eletromagnético gerado no equipamento, e eles vão ser repelidos, eu vou mostrar as partes do equipamento, eles vão ser repelidos e direcionados para o analisador de massas, eles formam um caminho de voo em curvatura, e a depender dessa curvatura e da frequência que o campo, a radiofrequência que o campo do equipamento aplica, o equipamento permite passar íons com razões massa-carga específicas, certo? Isso faz com que eu consiga diferenciar qual é a massa exata daquele determinado fragmento que está passando. Eu vou mostrar mais à frente. Para cada íon com esses parâmetros associados, eu tenho um caminho de voo, eu tenho um raio desse caminho de voo, e esse raio ele é específico para cada um dos fragmentos que passam. E isso é importante para que a gente consiga entender como é que o equipamento diferencia um íon, por exemplo, com a razão massa-carga 25 de um com 26, certo? Bom, então, como eu falei para vocês, eu preciso inicialmente ionizar as moléculas. Não são todas as moléculas que atingem a fonte de íons que vão ser ionizadas, certo? Eu tenho uma proporção pequena delas que é ionizada. Depois que elas chegam à fonte de íons, eu aplico um feixe de elétrons de alta intensidade e elas vão ser ionizadas, certo? Para a maioria das moléculas orgânicas, eu vou ter uma energia necessária para que essa ionização aconteça, que varia entre 8 e 5, podendo chegar a 20 eletronvolts, certo? O equipamento aplica uma energia de 70 eletronvolts. Então, é uma energia muito superior àquela necessária somente para ionizar as moléculas. Eu tenho bastante energia sobrando, e essa energia que está em excesso gera a fragmentação, certo? Por isso que, diferente de outros tipos de ionização, a ionização eletrônica gera normalmente bastante fragmentação. Ela é feita, é muito frequente fazê-la associada à cromatografia gasosa,
certo? Os íons, as moléculas, elas chegam à fonte de ionização na forma de gás, só que eu posso também fazer isso em amostras sólidas, por um tipo de ionização que se chama dissorção, um tipo de ionização para sólidos, certo? Que é a ionização eletrônica por dissorção. Eu aqueço bastante a amostra, ela sublima ou vaporiza, e aí eu tenho a minha ionização. Mas é muito mais comum usar em GCMS, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Dúvidas até aqui? Ô, professor, tem uma. Pode Tipo falar? assim, eu acredito que já sabe, mas tipo assim, você associar o massas, por exemplo, numa análise, ao GC, ele aumenta a sensibilidade, tipo, da análise? Não, ou sim ou não? É porque é o seguinte, o espectrômetro de massas, ele é muito sensível, então eu preciso de uma concentração de amostra muito baixa. Mas eu não diria que ele aumenta, porque, por exemplo, um outro detector que é muito usado associado ao GC é o FID, que é por ionização em chama. O FID, ele, à medida que as amostras atingem a fonte de chama do detector, elas queimam, e aí eu gero um sinal elétrico associado a essa diferença de energia da queima, certo? Então, ela independe do potencial de ionização da molécula, por exemplo, certo? Moléculas com potenciais de ionização diferentes não vai fazer diferença nenhuma. Desde que ela seja orgânica e passível de queimar, ela atinge o FID, o detector, e queima. No caso da ionização eletrônica, uma parte das moléculas ela não ioniza e por isso ela é perdida, certo? Por isso que, por exemplo, quando a gente quer fazer quantificação eu tenho uma amostra de alguma coisa, eu quero saber qual é a concentração de analito X naquela amostra. Então é melhor eu usar ionização em chama do que ionização eletrônica, porque eu não vou perder essas partículas que não ionizam, certo? Então eu vou escolher o detector a depender das condições do meu laboratório, claro, e a depender do tipo de análise que eu quero fazer. Então, por exemplo, a ionização eletrônica, espectrometria de massas, é melhor do que a ionização em chamas? É melhor para identificação estrutural, mas se o meu objetivo for quantificar, o FID é melhor. Então, a gente vai ter que escolher, vai ter que basear a escolha do nosso detector nas condições que a gente está trabalhando. Beleza? Beleza, entendi. Sim, deixa eu projetar aqui. Tem outros detectores também associados a GC, mas aí não vou entrar em detalhes para não confundir vocês. E depende também do tipo de amostra que você vai fazer. Se eu for fazer análise de gás, por exemplo, eu vou usar um detector específico. Tem alguns laboratórios que têm infravermelho associado a GC, que também dá informações bem úteis. Aqui eu só conheço um, aqui no Brasil, né? Eu só conheço um grupo que tem, mas assim, é possível usar também. Certo, então esse aqui eu vou mostrar para vocês as partes da fonte de íons. Eu acho, deixa eu ver no próximo. Certo. Então aqui eu tenho a entrada da minha amostra. Então eu tenho a entrada da amostra, ela percorre esse caminho aqui, ó. Digamos que aqui eu tivesse uma coluna cromatográfica do GC, e aí a minha amostra no estado de vapor chega à fonte de ionização. Nessa fonte eu vou ter um filamento. Esse filamento pode ser, os mais comuns são de rênio e de tungstênio, eles são aquecidos a temperaturas altíssimas e formam esse feixe de elétrons. O feixe de elétrons incide na amostra, parte da energia é absorvida até que haja a saída de um elétron expulso. Como a energia é muito alta, ocorre também a fragmentação. Então eu vou formar cátions e cátions radicais, né? Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma carga positiva. Essa placa repelente, ela é repelente porque ela tem carga positiva, os íons formados também vão ter cargas positivas, certo? Então ela vai repelir os íons formados e ao mesmo tempo eles vão ser atraídos por essas placas de aceleração, certo? Então o íon vai ser formado aqui, ele vai ser acelerado e vai partir em direção ao analisador de massas.
Então, na fonte, os íons são formados, são fragmentados, acelerados e partem para o analisador de massas, onde eles vão ser separados. A gente vai ver como é que funciona o analisador mais à frente. Esse slide aqui é só para mostrar o que acontece no anterior, certo? Então, eu tenho o filamento que emite o feixe de elétrons, eu tenho a placa que é carregada positivamente, que vai repelir os cátions, eu tenho as placas de aceleração, eu tenho esse focusing slit, esse orifício aqui, que faz com que os íons formados e acelerados, eles não tenham um caminho tão errático, eles não vão com ângulos diferentes daquele que a gente espera para entrar no analisador de massa, então ele forma um feixe de íons. E, como eu falei, a energia de ionização de moléculas orgânicas normalmente varia entre 8 e 15 eletronvolts. Então, os 55 que sobram são mais do que suficientes para gerar a fragmentação. Certo, eu queria falar só um pouquinho sobre resolução, para a gente entender o seguinte. A resolução é a capacidade do equipamento de distinguir, no caso do espectrômetro de massas, massas muito próximas. Então, eu tenho, a resolução vai ser igual a M sobre ΔM, onde M é a massa da partícula e ΔM é a diferença entre a massa da partícula e a próxima que ela consegue analisar, certo? Então, quanto maior a resolução do equipamento, mais fácil fica para mim para que eu consiga determinar, por exemplo, se eu tenho numa molécula um átomo de enxofre ou 2 átomos de oxigênio, por exemplo, certo? Então, se eu tenho, quanto maior a minha resolução, mais próximo da molécula real eu consigo chegar. A gente vai ver como é que isso funciona mais à frente. Bom, isso aqui é um videozinho mostrando como é que funciona a ionização. Lembrem-se que não é impacto, não é o choque entre um elétron e outro que faz a ionização acontecer, é o acúmulo de energia. Então, aqui eu tenho moléculas neutras chegando. Esses íons, esses cátions formados, são cátions radicais, e eu tenho os elétrons, certo? A amostra vai ser vaporizada, pode vir de uma coluna cromatográfica, por exemplo, e vai entrar aqui neutra. Vai entrar aqui na forma neutra. Ela vai sofrer a incidência do feixe de elétrons do filamento, gerado pelo filamento, de rênio ou de tungstênio, por exemplo. E esse feixe de elétrons, ele faz com que a molécula perca um elétron, se torne um cátion radical, e essa molécula agora ionizada e fragmentada também, essa fragmentação também acontece aqui, ela vai ser acelerada, vai ser repelida pela placa aqui atrás, vai ser acelerada em direção ao analisador de massas. A placa repelente carregada positivamente, a repulsão entre cargas iguais vai fazer com que esses íons sejam direcionados para o analisador. Aí aqui, depois da fonte de ionização, eu vou ter a separação em função das razões de massa-carga e a minha detecção. Beleza? Então, essa é a primeira parte do equipamento, do espectrômetro de massa. Como eu falei para vocês, é muito comum que essa técnica seja associada à cromatografia gasosa. Então, por exemplo, se eu tiver uma amostra de óleo essencial, uma mistura complexa, né? Tenho vários componentes ali. Se eu tentar analisar essa mistura direto, eu vou ter um espectro de massas da mistura, certo? Eu vou ter vários sinais que vão vir de compostos diferentes. E aí eu não consigo saber qual é o tipo de composto que eu tenho ali, certo? Se eu fizer a análise da mistura, eu vou ter todos os sinais agrupados em um único ponto. E isso me dá poucas informações estruturais. Quando eu tenho amostras que podem ser volatilizadas, e eu posso usar o GC, cromatógrafo gasoso, eu vou ter um gás carreador, a amostra vai ser injetada no GC, ela vai ser, aqui nesse forno onde a coluna fica, eu tenho, aliás, onde a coluna fica é um forno, então eu posso aumentar a temperatura, as amostras vão volatilizando, vão passando pela coluna, e os componentes vão sendo separados.
Depois de serem separados, eles vão para a fonte de íons, vão ser ionizados, vão ser separados no analisador de íons, detectados, e eu tenho o meu cromatograma, e a cada ponto no cromatograma eu tenho um espectro de massas associado. Certo? Então isso facilita demais a minha vida. Eu consigo uma mistura de, sei lá, 100 compostos, eu consigo separá-los, se eu fizer uma boa corrida cromatográfica, e analisar o espectro de cada um deles isoladamente, em vez de tentar analisar uma bagunça com todos juntos. Deixa eu adiantar um pouquinho. Pronto. No final, eu analiso o meu cromatograma, vou mostrar para vocês como é que funciona, e a cada pico cromatográfico, para cada pico cromatográfico, eu tenho um espectro de massas associado. Dúvidas? Certo. Então, a gente tem a ionização eletrônica, é uma ionização de alta energia, que gera bastante fragmentação, certo? Como ela gera bastante fragmentação, é muito comum para moléculas um pouco maiores, ou para alguns grupos químicos, eu não conseguir ver o íon molecular. O íon molecular é aquele que tem a massa real da molécula, certo? Nesse caso. Por que eu não vejo esse íon? Porque, como ele fragmenta muito, o sinal dele vai diminuindo até que pode eventualmente desaparecer, certo? Como é que se eu preciso ver esse íon molecular, e eu tenho a opção de usar uma ionização um pouco mais branda, eu recorro à ionização química, certo? A ionização química, ela parte do mesmo princípio da eletrônica, só que, em vez de eu ionizar a amostra diretamente, primeiro eu ionizo um gás, um gás que vai servir como carreador, ele que vai ionizar a amostra, e aí essa energia de 70 eletronvolts, ela é aplicada no gás e não na minha amostra, certo? Os mais comuns são metano, amônia e isobutanol. O metano é o mais comum disparado, certo? Então, o que é que acontece? Em vez de eu ionizar a amostra, eu vou ionizar o metano, por exemplo, e aí, agora sim, a colisão do metano ionizado com a minha amostra vai gerar os íons daquela amostra. Então, por exemplo, se eu tiver um álcool de cadeia razoavelmente longa, e eu fizer a minha análise por ionização eletrônica, certo? Então, eu tenho... Opa, deixa eu ver aqui. Se eu fizer a minha amostra, a minha análise por ionização química. Vocês veem aqui, a ionização química com a perda de uma unidade de massa, já que ele perde o hidrogênio ligado a hidroxila rápido. Então, a massa do composto é 158, eu vejo o M-1, 157. Eu vejo também a perda da hidroxila, em 141. Então, se vocês observarem aqui, no meu espectro de massas, eu tenho bastante dos íons mais pesados, uma quantidade grande dos íons mais pesados, e uma quantidade menor dos íons menores, dos íons mais leves, certo? Então, eu tenho pouca fragmentação e eu vejo o meu íon molecular, o M-1 nesse caso, e vejo também um pico base mais pesado, certo? Se eu fizer essa mesma análise desse mesmo álcool por ionização eletrônica, como eu falei, eu tenho uma energia grande e aí eu tenho bastante fragmentação. Eu não vejo o íon molecular, não vejo os íons mais pesados, porque eles fragmentam muito rápido, e eu vou começar a ver, em maior quantidade, os íons menores, certo? O pico base você vê que muda bastante. Então, esses dois espectros aqui são do mesmo composto, do 1-decanol, só que obtidos por técnicas diferentes. Então, digamos que eu faça a análise do 1-decanol e eu não observo o pico do íon molecular. E eu fico na dúvida, qual é a massa desse composto? Eu não tenho certeza, nesse caso. Se eu tiver a possibilidade de fazer a ionização química, eu vou colocar aqui, eu vou ver que eu tenho um álcool primário, que ele tem a massa 158, e aí eu consigo, usando essas duas técnicas em combinação, eu consigo determinar a estrutura do meu composto, certo? Para moléculas pequenas, a ionização eletrônica
não vai deixar dúvidas. Mas quanto maior a molécula, maior, e dependendo, por exemplo, álcools primários, eu tenho essa característica de perder muito fácil, de quebrar muito facilmente, e aí eu acabo não observando o íon molecular, certo? Então, se eu puder usar a ionização química, isso vai me ajudar bastante, certo? A ionização química, por que ela gera esses íons maiores? Porque eu tenho menor energia de ionização. É uma ionização secundária. Eu ionizo primeiro o gás, e aí o gás, nesse caso o metano, é que vai ionizar a minha amostra. Então, boa parte da energia já foi dissipada nessa primeira ionização. Eu não tenho mais cátion radical da forma que eu vi anteriormente. Eu vou ter. Aliás, não é que eu não tenha mais, mas eu vou ver muito mais do íon molecular do que eu viria na ionização eletrônica. Então, de novo, aqui eu tenho essa lactama, você vê que tem um acetal aqui em cima, tem um anel aromático. Quando eu faço a ionização eletrônica dela, eu tenho o íon molecular, aliás, um pico base de maior intensidade aqui, ó. Esse pico de maior intensidade é chamado de pico base. Ele é o 42, eu tenho íon molecular de baixa intensidade, os íons mais pesados também de baixa intensidade. Na ionização química, não. Eu vejo muito pouca fragmentação, você vê, o 42 quase não aparece, e os íons mais abundantes vão ser os mais pesados, certo? Tenho mais formação de íons grandes e menos fragmentação. Beleza? Dúvidas até aqui? Ô, professor, esse preparo de amostra é Certo. feito como, assim, tipo, é borbulhar por borbulhamento de gás, amostra gasosa, amostra líquida? Quando é GC, quando é associada à cromatografia gasosa, você injeta a sua amostra em solução. Então, a gente pega um solvente de grau HPLC, de alta pureza, dissolve a amostra. O equipamento é bem sensível, então eu posso fazer uma concentração bem baixa. Para material de síntese, a gente usa hoje meio microlitro da amostra para 1 ml de solvente, certo? Então, solvente hexano ou diclorometano, grau HPLC, e aí você injeta, essa amostra vai ser vaporizada, vai passar pela coluna e vai para a fonte de íons. Nos dois casos, tanto na ionização eletrônica como na ionização química. A diferença é que na ionização eletrônica, na ionização química, eu vou ter, em vez de a minha amostra ir direto para a fonte de íons, essa amostra ela vai passar. Aliás, o metano, né, o gás a ser ionizado, ele vai para a fonte de íons e depois ele vai ser direcionado para a amostra. E aí, depois que essa amostra colide com o metano ionizado, é que ela vai ser detectada, certo? Vai ser separada e vai ser detectada. Mas o preparo de amostra é bem simples, é só dissolver o material no solvente de alto grau de pureza e injetar. A gente tem que ter alguns cuidados, por exemplo, como eu tenho com o espectrômetro de massas, o maior cuidado que eu preciso ter é quanto à concentração. Então, eu preciso fazer uma amostra muito diluída e eu reduzo a quantidade de solvente que chega ao equipamento, certo? Quanto à coluna cromatográfica, eu vou ter que ter os cuidados da coluna. Então, por exemplo, eu não posso usar ácido forte, né? Ácido carboxílico, ácido graxo, não tem problema não, mas eu não vou poder colocar, por exemplo, uma amostra que tem HCl, porque aí ele vai acabar danificando a coluna. Então, eu tenho as limitações da própria cromatografia. Mas basicamente é isso. Deixa eu colocar aqui de novo. Certo, então a gente viu ionização eletrônica e ionização química. Vocês estão vendo meu slide? Então, né? Certo, então a gente viu ionização eletrônica e ionização química. Essas duas próximas fontes de íons que eu vou mostrar para vocês, elas são extremamente úteis, e a gente tem lá na UFAL, a gente usa bem menos, mas eu vou mostrar para vocês, porque como a gente tem lá, caso alguém algum dia precise. Então, a próxima fonte de íons é a ionização por eletrospray.
certo? Eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Ela, junto com o MALDI, tem algumas vantagens bem interessantes. Como eu falei para vocês anteriormente, a amostra precisa estar no estado gasoso para que seja ionizada, certo? Na ionização eletrônica e ionização química. Isso limita o tamanho a massa do composto que vai ser analisado. Então, por exemplo, se eu trabalhar com uma amostra de proteína, por exemplo, por ionização eletrônica, num cromatógrafo gasoso, eu nunca vou conseguir ionizar uma proteína, certo? Eu vou ter proteínas de dezenas de kilodalton, enquanto as amostras que eu analiso no GCMS vão normalmente até 500 Dalton, né? Então, a massa dos compostos maiores impede que eles sejam analisados em cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. O eletrospray e a próxima técnica que eu vou mostrar resolvem esse problema. Deixa eu ver aqui. Tá certo, Cleiton, sem problemas. Resolvem esse problema. Então, o tipo de ionização é diferente e ela permite que moléculas grandes sejam ionizadas e passem para o estado gasoso para serem analisadas, certo? Então, a ionização eletrônica ela é muito útil para ser usada acoplada à cromatografia líquida, não mais a gasosa, porque as amostras são feitas em solução, certo? Eu preparo a amostra em solução e ela continua em solução quando chega na fonte de íons. Ela tem um mecanismo de ionização diferente. Eu não tenho mais aquela incidência de alta energia, de fonte de elétrons de alta energia. Agora a ionização vai ser dada por reações ácido-base, certo? Então eu acidifico ou basifico o meio e aí eu faço a minha análise. Lembrem-se, para analisar em espectrometria de massas precisa sempre ser íon. Nesse caso aqui, a minha ionização é feita por reação ácido-base. E aí eu aplico um campo elétrico forte. A literatura, né, se vocês procurarem nos livros, eles vão dizer que essa diferença de potencial varia de 3 a 6 kV. Na minha experiência, eu nunca cheguei a passar de 5, então normalmente de 1,5 a 5 é mais do que suficiente. Então, como é que funciona o início desse tipo de experimento, certo? Então, digamos que aqui eu tenha o final da minha coluna cromatográfica, aqui eu tenho um capilar, certo? Passou pela coluna, os componentes foram separados, e aqui eu tenho um capilar, bem fininho realmente. Eu vou ter o fluxo do solvente, junto com a amostra, está trazendo os analitos, e aí vai formando umas gotículas aqui na ponta, certo? Quando eu não tenho diferença de potencial aplicada, quando eu não tenho voltagem aplicada, essas gotas vão simplesmente pingar, né? O fluxo vai continuando, ele vai pingando. Quando eu aplico uma diferença de potencial, uma voltagem, e não só a voltagem, né? Eu tenho voltagem, tenho um aumento da temperatura, tenho fluxo de nitrogênio, mas vamos focar na voltagem por enquanto. Essas gotas do solvente, contendo a minha amostra ionizada, elas vão formando gotículas cada vez menor, que são expelidas desse capilar, até que a gota exploda e transforme e forme um spray, certo? Eu não vou entrar muito nos cálculos de como funciona isso, mas basicamente a gota vai diminuindo até que ela se torne um spray. Então aqui eu tenho a representação, aqui eu tenho o término do capilar, ele vai formar um cone. Quando eu aplico a voltagem, ele forma esse jato e uma região de pluma. Então isso aqui é um spray normal, certo? Isso aqui acontece em decorrência da aplicação da corrente. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. A fonte de íons de ionização eletrônica, ela é comum que eu use esse equipamento acoplado
a mais de um analisador de massas. A gente vai ver como é que funciona, mas aqui é só mostrando um corte transversal do equipamento. Aqui eu tenho um quadrupolo e um time of flight. A gente vai ver na próxima aula como é que cada parte dessa funciona, certo? Mas basicamente eu tenho a formação do spray, esse material é ionizado, depois ele vai ser acelerado em direção ao analisador de massa de forma bem semelhante ao que a gente viu anteriormente, certo? A diferença que a gente tem aqui é que com esse mecanismo, com a formação do spray, com gotas carregadas cada vez menores, eu tenho a possibilidade de jogar esses analitos em direção ao analisador de massas no estado gasoso, mesmo em moléculas grandes, certo? Em moléculas muito maiores do que aquelas que eu consigo usar em cromatografia gasosa. Então aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho aqui a saída do capilar, a ponta do capilar, eu tenho o meu solvente, essas bolinhas pretas aqui são os compostos ali dissolvidos, né, meus analitos, e eles o solvente tem o meio, nesse caso aqui, acidificado, certo? Carga positiva. À medida que eu tenho a saída da fonte, da ponta do capilar, saída tem aqui a formação do cone de Taylor, ele vai gerar essas gotículas grandes, contendo o analito e carga, certo? Então eu tenho uma gotícula, uma gota carregada, certo? Nessa fonte de íons eu tenho o aumento da temperatura, então o solvente vai ser vaporizado. Vejam que eu tenho a mesma quantidade de analitos que eu tinha antes, só que agora a minha carga, a minha tensão de carga é maior porque a superfície é menor, né? O solvente vai evaporando, vai diminuindo a quantidade de solvente e eu tenho cada vez maior concentração de carga. Essa concentração de carga, ela vai aumentando até que atinja um limite onde eu tenho a fissão e a saída dos analitos individuais carregados, nesse caso aqui, positivamente. Essa dessolvatação, ela continua até que os analitos eles chegam à entrada do analisador de massas como partículas sem solvente, carregadas positivamente, em estado gasoso, certo? Então, as moléculas, mesmo moléculas grandes, se comportam como moléculas em estado gasoso. Isso permite que os íons sejam acelerados, sejam separados em função da razão massa-carga e sejam detectados. Então, esse aqui, cone de Taylor, eu mostrei para vocês. Olha só como é que funciona o spray. Então, eu tenho aqui o meu capilar. Quando o fluxo começar, vocês vão ver que as gotas vão começar a pingar. Enquanto eu não tenho corrente, ele vai pingando. Certo? Não tenho corrente aplicada. À medida que eu aplico corrente, eu vou ter a formação do spray. Certo? Vou ter a formação do spray. Esse spray ele vai ter os meus analitos, dissolvidos nas gotas, cada vez menores, cada vez mais carregadas. Aqui é a representação de como é que isso funciona, certo? Tem as gotas aí sendo formadas. Tá ali os compostos dissolvidos. Essas gotas vão diminuindo, o solvente vai evaporando, a concentração de carga vai aumentando cada vez mais, até que esses analitos eles são jogados no estado gasoso, sem solvente, com carga, certo? E aí eu consigo fazer a análise do íon no estado gasoso. Aqui é mostrando a variação da voltagem varia a amplitude do spray, certo? E aí você pode ajustar, às vezes você fez a análise, a amostra não ficou boa, você pode aumentar ou diminuir a voltagem, aumentar ou diminuir a temperatura, você tem vários parâmetros que você consegue mexer para fazer com que essa análise seja a melhor possível. Dúvidas? Tá, vamos lá. Tem um tempinho ainda, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que perguntou aqui.
Certo, Yuri, eu vou mostrar para vocês. Normalmente, quando a gente faz análise de moléculas grandes, o tipo de fragmentação também aqui é diferente. Eu sei mais ou menos qual é o padrão de fragmentação que eu espero. Então, digamos, por exemplo, que eu queira analisar, eu trabalho. Pronto, deixa eu dar um exemplo com que eu trabalhei. Eu fazia a expressão de proteínas em Escherichia coli, certo? Então a gente colocava, fazia biologia molecular, fazia com que a bactéria produzisse a proteína que a gente buscava. E a gente sabia que essa proteína tinha, por exemplo, a massa de 18, vamos colocar 18 kilodalton. Era um pouquinho mais, 18 kilodalton. Então, eu sabia qual era a massa da molécula, sabia o que, da proteína, né, da molécula, e sabia o que eu estava esperando. Quando eu fazia análise, eu ia procurar, depois de purificado, ia procurar se aquilo ali condizia com a síntese que eu esperava, certo? Então, para moléculas conhecidas. Quando é uma molécula desconhecida, aí eu vou, dentro dessa ionização, eu tenho, além da ionização, eu tenho a possibilidade de fragmentar a molécula numa célula posterior. Eu vou mostrar como é que funciona. Porque no eletrospray e no molde, eu tenho nenhuma ou pouca fragmentação. Então, eu vou ver a massa da molécula completa. Se eu quiser fragmentar, eu aplico uma nova energia numa célula depois. E aí eu vou montando como se fosse um quebra-cabeça mesmo, certo? Eu vejo que a estrutura completa tem essa massa, depois eu vejo que se eu aplicar energia, eu vou formar tais fragmentos, e aí eu vou montando esses fragmentos para saber qual é a molécula que deu origem. Deixa eu ver aqui, onde foi que eu parei. Opa, esqueci de projetar. Certo. Então, para eletrospray, como eu falei, são as reações ácido-base, certo? Então, eu posso ter para moléculas grandes vários sítios que podem ser acidificados ou basificados, certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma molécula de proteína, onde eu tenho vários átomos de nitrogênio, várias carbonilas, várias hidroxilas, elas podem ganhar ou perder hidrogênio, certo? Então, numa mesma molécula, eu posso ter múltiplos estados de carga, diferente da ionização por ionização eletrônica que a gente viu antes, certo? Na ionização eletrônica, a carga sempre vai ser 1, mais 1 ou menos 1. Na ionização por eletrospray, essa carga pode ser 1, 2, 5, 10, 20, vai depender do tipo de molécula, do tamanho dela e dos parâmetros que você coloca na análise. Na ionização por eletrospray também, eu tenho pouca fragmentação, certo? Na fonte. Se eu quiser fazer a fragmentação, depois eu uso uma célula de colisão, que eu mostro mais à frente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lisozima, certo? E essa lisozima, ela tem uma massa de 17,8 kDa. Esse espectro aqui é da lisozima, dessa lisozima aqui, de uma proteína, certo? Esses sinais aqui, todos esses sinais, eles não são fragmentos. Eles são sinais da molécula inteira, sem fragmentar, certo? Só que nela eu vou ter populações que têm cargas que protonaram em 20 lugares diferentes, outra população em 19, outra população em 18, outra população em 17. Então, todos esses sinais aqui são da mesma molécula sem fragmentação, mas populações diferentes dela que absorveram cargas maiores ou menores. Beleza? Então, por exemplo, aqui eu tenho a mioglobina. Tem estados de carga diferentes também. Certo? Então, digamos que uma população, uma parte da mioglobina, quando eu acidifiquei o meio, capturou 20 prótons, 20 hidrogênios, outra parte 18, outra parte 16. Então, esses estados de carga também facilitam a determinação da massa exata da molécula.
Dúvidas até aqui? Até aqui tudo bem, professor. Eu acho que é como no primeiro assunto, né? As dúvidas vão surgindo à medida Quando que a gente faz começar a os estudar, exercícios. fazer os exercícios, né? Aí que fica Isso. mais... Pronto, beleza. Certo. Então, a última fonte de íons que eu vou falar para vocês hoje é a fonte de íons de distorção a laser assistida por matriz, não matrix. Então, esse equipamento aqui é o MALDI. Aqui do lado eu tenho um eletrospray, certo? A gente vai falar mais quando falar das fontes dos analisadores, eu vou mostrar mais. Então, aqui eu tenho um equipamento de MALDI, certo? Nesse equipamento, eu tenho eu coloco uma amostra contendo a minha matriz, aliás, eu coloco uma célula contendo a minha amostra a ser analisada, mais uma matriz, uma matriz conhecida. Essa matriz ela precisa ser um composto que absorva bastante energia e que ionize facilmente, certo? No MALDI, eu vou colocar essa minha solução sólida, né, uma solução da amostra mais a matriz, numa superfície. Nessa superfície vai incidir um laser, essa mistura vai sublimar e vai ser ionizada, e aí, quando sublimar, vai passar para o estado de vapor, e aí analisa da mesma forma que as outras que eu mostrei anteriormente, certo? Então, a ionização ela ocorre em duas etapas. Primeiro, eu tenho a formação dessa solução sólida, certo? Eu coloco lá, depois seco, e aí coloco na minha placa de MALDI. Depois, sob vácuo, a fonte de ionização, nessa fonte de ionização, o laser é irradiado. Esse laser faz com que haja um grande acúmulo de energia. Os cristais da matriz mais o analito sublimam, e aí passam para a fase gasosa, são ionizados, passam para a fase gasosa, e são acelerados em direção ao analisador de massas, que a gente vai ver depois, certo? Então eu tenho aqui, eu tenho o meu analito em preto, eu tenho a matriz em branco, o laser irradia, essa energia é absorvida, ela sublima, né, dissolve da superfície, eu tenho a saída do solvente novamente, transferência de prótons e o meu analito vai ser carregado positivamente e negativamente, certo? O MALDI, ele oferece a possibilidade de trabalhar com moléculas ainda maiores, certo? Então, proteínas, pedaços de DNA, de RNA, eu tenho a possibilidade de usar moléculas bem grandes, certo? E aqui eu tenho alguns exemplos de matrizes, certo? Normalmente eu tenho um ácido carboxílico ligado a um anel aromático, vocês podem observar aqui, né? Porque eles precisam ser facilmente ionizáveis, certo? Para MALDI, a limitação é ao contrário. Eu não consigo trabalhar bem com essas matrizes com moléculas pequenas, porque se a molécula tiver uma massa próxima da massa da matriz, eu não vou saber o que é amostra e o que é matriz, aí atrapalha. Mas para moléculas grandes, ajuda bastante. Aqui, novamente, eu tenho o espectro de MALDI, de forma semelhante ao eletrospray, eu não tenho fragmentação. Tenho pouca ou nenhuma fragmentação. Então, aqui, eu tenho uma molécula enorme, e todos os sinais aqui são estados de carga diferentes de uma molécula neutra, de uma molécula intacta, não fragmentada. Certo. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona esse processo. MALDI é a fonte de ionização, TOF é o analisador de massas que a gente vai ver amanhã. Um dos, né? Certo. Então, eu tenho vai mostrar aqui a placa, certo? Então, eu tenho aqui a plaquinha de MALDI. Cada um desses pocinhos eu consigo colocar uma amostra com a matriz. Eu tenho a incidência do laser. O laser vai dissolver e sublimar a amostra contendo a amostra e matriz. Vai ionizar. Esses videozinhos da Brookers ajudam bastante a entender como é que funciona. E aí, esses íons eles vão ser acelerados, vão passar para o analisador de massas, vão atingir o detector,
e depois é calculado a razão massa-carga em função do tempo que ela leva para percorrer essa distância. Eles vão sendo separados. E aí, a depender do tempo que levou para percorrer, o equipamento consegue traduzir esse sinal num valor de razão massa-carga. Aqui ele mostra dois modos diferentes. Quando eu aumento a distância percorrida, eu aumento a resolução. Então a amostra é ionizada, ela sofre a incidência do laser, alta energia, a amostra é ionizada, sublimada, perde solvente, há transferência de próton e depois ela é acelerada para ser separada no analisador de massas. Beleza? Então, a fonte de íons ela mostra isso, ela vai formar os íons para que eles sejam analisados. Depois que esses íons são formados, eu preciso que eles sejam separados para que eu consiga montar esse espectro que a gente viu no começo, certo? Então, depois que os íons são formados, a gente vai passar para os analisadores de massas. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Certo, os analisadores a gente vai começar a ver agora, deixa eu ver que horas são. Tá, então amanhã a gente continua a aula para falar dos analisadores, certo? Da continuidade. Deixa eu parar aqui a apresentação. E aí, dúvidas até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui o que o Yuri perguntou. Não, Yuri, o laser não tem partícula, né? É só energia. É só... eu não sei se é laser de fótons, eu não lembro agora, mas é só energia, não tem partícula associada, não. O que vai interferir, assim, o que vai ser gerado é que o espectro gerado, ele tem tanto ele pode ter tanto os íons da molécula de interesse como da matriz. Só que, por exemplo, digamos que eu estou analisando uma proteína de 18 kilodaltons. E a minha matriz pesa, digamos que, sei lá, vamos botar aí 360 Dalton, certo? Então, a proteína ela é 500 vezes mais pesada do que a matriz. Elas vão aparecer em áreas muito diferentes do espectro, certo? E aí eu limito a minha análise à área de interesse. E aí isso não atrapalha, certo? Agora, se eu tiver uma amostra que tenha analitos com 500 Dalton, por exemplo, certo? 500 gramas por mol, e a minha matriz pesa 450, aí isso vai me atrapalhar. Mas normalmente você usa MALDI para moléculas grandes. Mais dúvidas? Deixa eu parar aqui a gravação, então. Assinem seus nomes aí no chat para fazer a lista de frequência.